Fala pessoal, Spider aqui. Seu coração dispara quando tem uma descarga de adrenalina, quando vai fazer uma prova, quando é surpreendido em um assalto. Nesse vídeo, apresento a vocês parte de uma aula gravada em que discutimos sobre aspectos fisiológicos do sistema nervoso autônomo. Nela, vocês vão entender como esse sistema promove essas reações do organismo. Se você quer saber um pouco mais sobre o funcionamento desse sistema involuntário que regula várias das nossas funções corporais para manter a homeostasia, cola no vídeo que tem muita informação para ajudar nos seus estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar sempre por dentro dos materiais que eu vou postar. Toda semana tem vídeo novo. Agora bora pro vídeo. Então a gente usa os livros, né, os mesmos livros que a gente tem indicando na nossa bibliografia tradicional, e a recomendação é que eu use mais os livros de fisiologia humana do Silverton, né, e o do Guyton, Tratado de Fisiologia Médica também. Também utilizei um pouco do Linda Costanzo, né, que tem algumas tabelas que são interessantes, né, que resumem alguns textos aí pra gente, tá? Então, tem um texto aqui que eu deixei para vocês, né? Deixei o slide lá na plataforma também, de um paciente, né, que era um pouco, vou ler aqui para vocês, é um paciente que era um pouco ansioso, né, com relação ao tratamento odontológico, é uma queixa assim, muito recorrente aí na população em geral. Então, o RCS, 23 anos, resolve procurar tratamento odontológico com queixa de dor e dentes sensíveis. O paciente mostrava-se muito ansioso com este tratamento e sentia-se extremamente estressado, imaginando o barulho durante o tratamento dos dentes. Seu medo era tão grande que ele suava frio. Para diminuir sua ansiedade, ele resolveu tomar um comprimido de propranolol, bloqueador de receptor beta, antes da consulta. Durante a consulta, o dentista observou que o paciente salivava muito, que isso impedia de realizar o tratamento adequadamente. Para a próxima sessão, o cirurgião propôs o uso da escopolamina, que é um bloqueador do receptor muscarínico. Em vez de propranolol, o dentista teve mais facilidade na realização dos procedimentos odontológicos. Todavia, a RCS relatou que com o uso do medicamento ele estava sentindo muitas palpitações e com a urina presa. O dentista então optou por suspender o fármaco e utilizar mais o sugador de saliva nas próximas sessões. Dessa forma, não mais alterava o sistema nervoso autônomo do paciente. Então, é uma situação aí, né, muito hipotética e improvável de ocorrer, mas é só para a gente trabalhar mesmo os conceitozinhos aí relacionados ao sistema nervoso autônomo. Mas só revisando aqui, né, a gente já falou sobre isso nas aulas anteriores do início aí do sistema nervoso autônomo, sobre a estrutura básica de um neurônio. Né? Ele tem um corpo celular. Desse corpo celular, né, vão partir aqui os dendritos, certo? Esses dendritos, tá? E aí esses dendritos transmitem, né, a informação para o corpo celular, que transmite a informação para o axônio, tá? Então essa estrutura toda aqui é o axônio. A gente vê aqui essas estruturas aqui, né, que são as bainhas de mielina. Então a gente fala de um axônio, nesse caso, mielinizado. E aí aqui a gente vai ter, né, o terminal axônico, tá? Esse terminal axônico vai ligar numa fenda sináptica com uma outra célula-alvo, que pode inclusive ser um outro neurônio, né? Que aqui vai ser chamado de neurônio pós-sináptico. Se esse é o neurônio pós-sináptico, esse neurônio que veio antes da sinapse é o neurônio pré-sináptico, beleza? A gente tem então aqui também o ritmo, né? O fluxo da informação chega pelos dendritos, passa pelo corpo celular, depois passa via axônio, depois é transmitida via terminal axônico. E a mesma coisa vai ser repetida, por exemplo, nesse próximo neurônio aqui. Ok? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, então não vamos me delongar aqui não. Também falamos sobre o potencial de ação, né? Já falamos muito sobre isso. Esse slide aqui é só uma revisão, depois vocês podem explorar ele, né? Que ele tem o passo a passo do potencial de ação. Então, a fase 1, que é a membrana em repouso, a fase 2, né, que é aquele estímulo inicial que vai levar à despolarização da membrana. No momento que a membrana atinge o limiar, né, eu chego no ponto 3,
aí a célula de fato despolariza e aí eu vou ter um influxo muito rápido de sódio, tá? Isso despolarizando a membrana. Chegando no ponto 5, né, no ponto máximo desse potencial de ação, eu vou ter o fechamento dos canais de sódio, então para de entrar sódio, né, e vou abrir canais de potássio. Então na fase 6 vai entrar, vai sair potássio da célula, tá? Então, com a saída do potássio, né, os canais de potássio vão ficar abertos mais do que a célula precisa, como eu falei em alguns casos, e aqui ocorre então uma hiperpolarização, né, nessa célula aqui na etapa 7, tá? E aí essa célula até na etapa 8 aqui, ela vai precisar restabelecer o potencial de repouso, e então na etapa 8 vai ser muito importante, né, que a gente tem aí o fechamento dos canais de potássio efetivamente e a ação da bomba de sódio e potássio para restabelecer esse potencial de repouso aqui no ponto 9, beleza? Bom, mas o sistema nervoso autônomo, o que a gente pode falar sobre ele aí? Gente, basicamente, a gente vai discutir, quando fala de sistema nervoso autônomo, comparando as ações em geral que essas duas vertentes, que suas duas vertentes vão ter. O sistema nervoso autônomo, gente, ele vai se dividir em dois padrões, tá? Então, temos o sistema nervoso autônomo chamado de parasimpático e temos o sistema nervoso autônomo chamado simpático, beleza? Então tem o sistema nervoso autônomo parasimpático, sistema nervoso autônomo simpático. E aí, aqui eles têm várias diferenças, tá? E nessa imagem ela quer retratar basicamente as diferenças mais funcionais, né? Onde você pode ver aqui na resposta parasimpática, dá para ver um sujeito aqui dormindo, tranquilo, na paz, né? Então, normalmente, a resposta do sistema nervoso autônomo parasimpática, ela vai estar associada, tá, com momentos do seu corpo em que você está em repouso, como por exemplo, vocês estão agora assistindo essa aula, tá? E digestão, né, que talvez vocês estejam também aí em uma fase, né, que acabou de ingerir algum alimento, por exemplo. Então, a digestão, né, no nosso trato gastrointestinal, ela é estimulada, por exemplo, pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? Enquanto que no sistema nervoso chamado simpático, essa resposta ela está associada a situações mais estressantes, né? Que costuma se dizer nos livros, né? Luta ou fuga. Tem um rapaz aqui que não está tranquilo, está correndo aqui de uma cobra aí, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você está numa situação estressante dessa aqui, né? De luta ou fuga, né? Situações mais urgentes, emergentes, a gente vai ter aí o predomínio de uma atividade simpática, beleza? Bom, mas o que é o sistema nervoso autônomo, né? Então a gente tem que lembrar que ele é uma via do sistema nervoso periférico, tá? Que a gente fala que é uma via motora. Então, o sistema nervoso ele é apenas motor ou eferente, tá? O sistema nervoso autônomo ele vai compreender, melhor dizendo, uma via motora do sistema nervoso periférico, tá? Ou a gente pode dizer uma via eferente. Então, a gente estava falando de sistema somestésico nas aulas anteriores. Esse sistema, basicamente, ele vai ser responsável por captar informações e fornecer aferências para o sistema nervoso central. Agora, o sistema nervoso autônomo ele já é o contrário. Ele já tem a missão aí de se estabelecer como função motora. Então ele vai mandar sinais via sistema nervoso central, né, que vai chegar aí na função autônoma do sistema nervoso central, tá? Na função autônoma do sistema nervoso periférico, estimulando aí nervos e gânglios, tá? Para atingir uma resposta parasimpática, uma resposta simpática ou uma mistura dos dois, né, nos nossos órgãos e tecidos, tá? Essa imagem aqui, pessoal, ela é mais assim um resumo muito grande das diferenças, né, dos dois grupos de sistemas, tá? Então, vou destacar aqui o seguinte, que do lado esquerdo, né,
é uma exemplificação do sistema nervoso simpático, e do lado direito o sistema nervoso parasimpático. Então está representado mais pelas linhas azuis, e no simpático ele está mais representado pelas veias vermelhas, né? E aqui a gente já tem uma diferença, tá? Sobre o que influencia a ação do sistema nervoso autônomo. Então eu tenho o hipotálamo, a formação reticular, que são estruturas que a gente já falou, a ponte e o bulbo, que estão lá no tronco encefálico, tá? E é claro, tem que ter a participação da medula espinhal também, beleza? E aí, olha só, uma diferença anatômica do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. As vias eferentes periféricas do sistema nervoso simpático, elas começam a partir, né, da vértebra T1, né, do segmento de medula espinhal T1, tá? E termina, né, no segmento lombar, tá? L1 para L2. E aqui, ó, a gente pode já até estabelecer que as eferências, né, do sistema nervoso simpático, autônomo simpático, tá? Ele é chamado de tóraco lombar, que é daqui que saem os nervos do sistema nervoso autônomo simpático, da parte tóraco-lombar da medula espinhal. Enquanto no parasimpático a gente pode observar, olha de onde ele está saindo. Ele está saindo aqui do encéfalo, do crânio, né? Direto do crânio, na ponte e no bulbo, tá? E também tem vias que estão saindo aqui, ó, já na região sacral, tá? S1, S2, S3, S4, né? A gente vai ter aqui os nervos periféricos do sistema nervoso autônomo parasimpático saindo. Então ele pode ser chamado também de crânio sacral, tá? Porque as suas vias, seus nervos vão sair da região craniana, e aí a gente lembra de um dos nervos cranianos, que é o nervo vago, tá? E também nervos pélvicos, né, que vão sair aqui já nessa região pélvica, a partir da medula na região de S2, S3 e S4, tá? E esses nervos vão fazer o quê? Gente, o sistema nervoso autônomo, ele chama-se autônomo porque ele vai regular funções do nosso corpo que são involuntárias, tá? É involuntária a ação do sistema nervoso autônomo no nosso organismo. Então, gente, tudo que a gente está falando aqui que ele está regulando vão ser funções que a gente não vai regular efetivamente, não tem controle, né? Então, essas coisas que eu vou explicar para vocês aqui ocorrem sem que a gente possa controlar. Como, por exemplo, aqui, ó, o sistema nervoso autônomo, ele vai agir nos nossos olhos, tá? Tá aqui os nossos olhos, né? O desenho do olho. O sistema nervoso autônomo, a via parasimpática, nos olhos, ele vai ter uma ativação aí da pupila para causar constrição da nossa pupila, tá? E olha só o sistema nervoso autônomo simpático que ele vai causar nos olhos, né? A estimulação do sistema nervoso autônomo simpático já causa dilatação da pupila. Então aqui eu tenho constrição e aqui eu tenho dilatação da pupila, né? Dilatação da pupila, gente, a gente pode chamar de midríase e contração de miose, tá bom? Percebam que um é o oposto do outro, né? Normalmente você vai ter dilatação da pupila em situação de luta ou fuga, né? Porque a pupila vai ser responsável por controlar a quantidade de luz que entra nos seus olhos para você formar a imagem. Então, se entra mais luz, você vai poder enxergar mais, enxergar melhor, né? A constrição da pupila é o contrário, para entrar menos luz, para você, digamos, expor o seu sistema nervoso central basicamente apenas ao que é necessário, tá? De luz. Então, normalmente vão ser situações de repouso, situações de digestão, como a gente mencionou, ok? Vamos dar outro exemplo aqui, ó, no coração, né? O sistema nervoso autônomo, a gente vai ver aqui, ó, que ele vai ter parasimpático, né? Ele vai ter no coração o efeito de reduzir a frequência cardíaca, tá? Anotem isso, porque nós vamos falar de fisiologia cardiovascular, isso aqui vai ser retomado, tá? Agora, o sistema nervoso autônomo simpático, né? Olha o que os nervos eferentes ele causam. Aumento da frequência cardíaca e também da contratilidade. O que é contratilidade? É a força que o coração bate. Então, o coração vai bater mais forte e mais rápido quando o estímulo é simpático.
Então perceba que quando você está em luta, em fuga, né, em situações estressantes, a sua frequência cardíaca aumenta. Quando você está em repouso, sua frequência cardíaca normalmente ela vai estar reduzida, ok? Então, assim, é bom para a gente fazer algumas comparações desses processos. Olha os pulmões aqui embaixo, né? A estimulação parasimpática leva à constrição da via pulmonar, da via aérea, tá? Enquanto a estimulação simpática causa relaxamento das vias. Então, os brônquios, por exemplo, né, vão permitir passar mais ar no pulmão para você respirar mais, né, ventilar mais esse pulmão. E aí, o pulmão mais ventilado permite que você produza mais energia, distribua mais oxigênio para suas células, que é importante no momento de luta ou fuga. Agora, numa situação de repouso, você não precisa de tanta ventilação assim. Então, a construção das vias aéreas vai permitir que você respire apenas o pouco que é necessário na situação de repouso ou de digestão, por exemplo. Entenderam? Tem vários exemplos aqui, né, gente? Olha só. Aqui a gente, em geral, está vendo que eles vão ter situações muito opostas, né? Então, olha essa aqui. Nas glândulas salivares, né? O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele estimula uma secreção aquosa, ou seja, uma saliva mais fluida, enquanto o sistema nervoso autônomo simpático, ele vai agir estimulando secreção também, porém, uma saliva mais mucosa, né, com muitas enzimas. Então, aquela saliva mais viscosa que a gente vai ter, que é aquela saliva, por exemplo, que até cola, até no céu da boca, né, quando você abre a boca assim, você vê a saliva, né, a saliva muito viscosa. Então, essas diferenças, né, aqui na glândula salivar são visíveis, né, porque numa situação de digestão, você está querendo comer ou está comendo, a sua boca fica cheia d'água, né, que é uma estimulação parasimpática. Numa situação de estresse, sua boca seca, digamos assim, né. Isso aqui tem a ver até com a situação problema que a gente iniciou aí a discussão dessa aula, beleza? Olha mais situações aqui, eu vou citar várias, gente, vou me delongar aqui, que ajuda a responder algumas questões do exercício problematizador que a gente abriu a aula, tá? Olha aqui, em todo o trato gastrointestinal aqui, ó, o que o sistema nervoso parasimpático faz? Aumenta a secreção da bile, aumenta a motilidade de secreção do estômago e do intestino, tá? Olha nas glândulas aí, por exemplo, o pâncreas, libera enzimas e insulina para promover a própria digestão dos alimentos, tá? Olha o que faz o sistema nervoso simpático, né? Inibe a digestão, tá? Inibe, né? Ou diminui a secreção de enzimas e de insulina, beleza? Então, de uma forma geral, ele vai estar contribuindo para a inibição da digestão, tá? Ou seja, ele é o oposto do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, quando você está em repouso, né, ou está se alimentando, você está com uma estimulação parasimpática mais efetiva, exatamente para manter as características aí de estimular essa ação do trato gastrointestinal. Agora, quando a estimulação é simpática, é exatamente o contrário. Na situação de luta ou fuga, seu corpo não precisa se preocupar com ficar promovendo digestão de alimentos, não. Tá? Isso é para ser feito em uma situação de mais repouso, por exemplo. Tá? Agora olha essa situação aqui da glândula adrenal. Presta bastante atenção nisso daqui. A glândula adrenal, ela apenas tem inervação apenas tem inervação simpática. Não tem nenhum nervinho azul chegando na glândula adrenal. O que a estimulação simpática faz na glândula adrenal? Ou suprarrenal, né? Faz ela secretar as chamadas catecolaminas, né? A principal catecolamina que a gente pode falar é a adrenalina, né? Que pode ser chamada também de epinefrina, tá? Essas substâncias funcionam como neurotransmissores, são hormônios que têm capacidade de estimular. E é interessante que essas catecolaminas, o que elas vão estimular? Elas vão estimular aqui, gente, ó. Elas estimulam as atividades simpáticas do nosso corpo, tá? Ou seja, o sistema nervoso autônomo simpático, ele é estimulado por catecolaminas, tá? Opa, acabei riscando aqui, tá? Então, o próprio sistema nervoso autônomo simpático estimula a liberação de substâncias que vão estimular ele novamente, tá? Olha no rim. O rim também apenas tem inervação simpática, tá ok? Olha só.
E o que ele faz lá? Aumenta a secreção da renina. Nós vamos falar sobre isso quando falar no sistema cardiovascular e também no sistema renal. Tá? Então é interessante a secreção de renina porque ela vai contribuir para a manutenção da pressão arterial. E aumenta, pode ajudar aí na circulação em um momento de luta ou fuga. Tá? Olha na bexiga. Então vamos ver. O sistema nervoso autônomo parasimpático, na bexiga, vai agir aqui nos músculos da bexiga e também nos esfíncteres urinários, né, que vão controlar aqui a saída da urina na bexiga, onde, de certa forma, atribuir a função de liberação de urina pela bexiga. O que é a liberação de urina, gente? Vai ser contração da musculatura da bexiga e a abertura do esfíncter aqui da portinha, né, do esfíncter interno da bexiga. Enquanto a estimulação simpática vai causar aí um relaxamento dessa bexiga, tá? E aí o que acontece? Se a bexiga relaxa, quer dizer, ela vai permitir se encher, ou seja, enchimento da bexiga está relacionado ao sistema nervoso simpático. Esvaziamento ou liberação de urina pela bexiga vai ser associado ao sistema nervoso parasimpático. E de fato, você tem mais facilidade para urinar, né, quando você está em repouso, né, num ambiente tranquilo. Tá? Tem gente mesmo que só consegue urinar se estiver na sua casa, na própria casa. Tá? Então, são situações, né, que tem a ver muito com o sistema nervoso autônomo. Tá? Numa situação de luta ou fuga, você não vai querer parar para urinar. Né? Dificilmente você vai ter isso. Tá? Mas aí vem aquela pergunta: mas por que tem gente que quando é assaltado toma um susto aí na situação dessa, acaba urinando nas pernas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas na verdade não tem nada a ver com o sistema nervoso simpático, não. Pelo contrário. Quando você tem um susto desse aí, você vai ter um reflexo chamado de paradoxal, né? O medo paradoxal, que é um medo que estimularia o sistema nervoso simpático, mas ele é tão forte que ele acaba tendo uma descarga parasimpática muito grande. Então, ele estimula aqui neurotransmissores parasimpáticos, a gente vai falar sobre eles, né, que vão promover principalmente na urina, aqui na bexiga, a liberação da urina, né, mas pode agir também no trato gastrointestinal, pode fazer você entrar em quadro de diarreia, por exemplo. Né? Bom, olha aqui o que a gente pode ver, por exemplo, no útero. Tá? A estimulação parasimpática, tá, vai levar ao engurgitamento e a produção de secreções uterinas, enquanto a estimulação simpática estimula a contração uterina. Beleza? São opostos também. Agora, um outro exemplo aqui que vai, nesse caso, vai contra a regra geral que a gente tem falado, é que a ação no sistema reprodutor masculino. Olha só, o sistema nervoso autônomo parasimpático ele vai induzir ereção. E o sistema nervoso autônomo simpático ele induz a ejaculação. Então, para a reprodução, pessoal, basicamente, eu preciso da ação concomitante do sistema nervoso autônomo parasimpático e do sistema nervoso autônomo simpático, tá? Para que eu tenha ereção e depois a ejaculação. Beleza? Então, aqui a gente pode ter a ideia, por exemplo, de pessoas que são muito ansiosas, né, podem ter problemas, né, de ereção, tá? Podem ter problemas aí, né, de impotência sexual, tá? Porque muitas vezes ficam muito ansiosos, né, e não conseguem ter ereção. Por outro lado, a ansiedade também pode levar a uma estimulação simpática muito grande e pode levar a problemas de ejaculação, que é o caso da ejaculação precoce. Tá? Então, são situações aí que a gente tem que ver que não são antagônicas, mas sim sincrônicas. Tá? Elas atuam em conjunto, em sincronia. Eu preciso de ter as duas situações, né, para, no caso, aí, a função reprodutiva. Beleza? Então, estou citando aqui vários exemplos, né, da ação do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, em vários órgãos do nosso corpo. Tá? Para vocês entenderem que a maioria das vezes eles vão ser antagônicos no nosso corpo. Mas em alguns casos eles são sincrônicos, né, ou têm efeitos. Por exemplo, aqui na glândula salivar mesmo, sempre vai estimular a secreção. Só que a qualidade da secreção
é que vai ser diferente. Beleza? Beleza, pessoal? Se você ficou até aqui e curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha, tire dúvidas, porque isso que ajuda no algoritmo no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades que eu vou postar toda semana. Valeu!